Mas vamos abrir o nosso livro na página de número 103. 103. Livro Nascidamente. Estamos aí estudando o tema sobre a redenção, propósito, valor e natureza, Redenção, natureza, propósito e valor. Dos temas mais importantes da Escritura, ao meu ver, porque ele esclarece definitivamente qual é o problema da humanidade. E trata ao mesmo tempo o pecado, trata também do remédio de Deus para a humanidade. E, sobretudo, nos livra dos dogmas do cristianismo decaído ao longo da história, nos legou muito, embora talvez, eu imagino, com muita boa vontade daqueles que nos precederam, mas sempre baseado em dogma. O dogma, por si só, a palavra dogma já diz tudo, Porque o dogma é um suposto ou pseudo-conhecimento não verificado que parte do pressuposto da não necessidade de verificação. Estranho, Ou seja, basta que a pessoa, o ouvinte, acredite. Alguém pode falar, não, mas tem que acreditar, porque é uma questão de fé. Sim, é uma questão de fé no Evangelho, e não necessariamente na interpretação que alguém dá acerca do Evangelho. Então, uma coisa é o Evangelho de Jesus, outra coisa são as muitas interpretações que ao longo da história muitos homens deram acerca do Evangelho de Jesus. Razão porque, do ponto de vista pragmático, não há somente um Evangelho. Do ponto de vista prático, quando você olha como acontece na pregação e no ensino do Evangelho, de modo histórico, você vai ver que são muitas as perspectivas e aí, os segmentos teológicos dão acerca do mesmo objeto, que é o Evangelho de Jesus. Isso tem muitas denominações. As grandes denominações sérias, elas são subdivisões da grande divisão em razão de uma tentativa de apresentar uma doutrina a mais ortodoxa possível. Depois, o trem desandou. Hoje em dia as pessoas abrem igreja por qualquer motivo, Por causa de status, por causa de política, por causa de dinheiro, por causa de disputa, por causa de briga, etc. E assim agora as coisas se multiplicam como ratos, coelho. Ninguém dá conta de segurar. Bem, de todo modo, nós aqui do DEVAP estamos sempre tentando olhar o Evangelho de Jesus a partir dos textos bíblicos, dos Evangelhos, das epístolas, sempre procurando uma visão holística, uma visão completa, não uma visão fragmentada, procurando fugir de toda forma de dogma. E a maneira que nós temos de fugir do dogma é você quebrando a lógica do dogma. Qual que é a lógica do dogma? É um pseudo-conhecimento não verificado que parte do pressuposto de uma não necessidade de verificação. Então você quebra a lógica do dogma quando você verifica. Ou seja, eu não nego a minha fé no meu Salvador, no meu Senhor, em Jesus, no seu Evangelho. Agora, eu coloco à prova a forma como este Evangelho chegou historicamente até nós. E daí a grande descoberta, eu acredito, e esse tem sido o nosso grande esforço, é o tipo de leitura que nós fazemos da própria Escritura. Parece até uma coisa assim, tem muito propósito, mas o fato é que existem tipos de leituras diferentes que se faz do mesmo texto.
Um texto pode ser lido de várias maneiras e por vários motivos, tendo vários pressupostos por detrás. Então você pode fazer da Bíblia, por exemplo, uma leitura, não sei se vocês sabem, mas a leitura prevalecente no contexto dogmático cristão é o tipo de leitura histórico-gramatical, é um método histórico-gramatical. O que é que isso quer dizer? Entende-se, a partir desse método chamado método histórico-gramatical, que a Bíblia deve ser lida no seu sentido literal, o máximo possível. Ou seja, você sempre tem que dar um sentido denotativo à Escritura. A palavra denotativo, você pensa na palavra denotativo, começa com D, aí você lembra de dicionário, D de dicionário. Dá um sentido de dicionário. Você lê na Bíblia, por exemplo, que a serpente disse à mulher, você vai ao dicionário, está lá a serpente, um animal, um ofídio, né? Um réptil e tal, enfim, aí você, então uma cobra. Aí você toma por literal aquilo, e tudo bem, é um tipo de leitura. Mas aí isso vai trazer uma série de problemas e de prejuízos, porque se você toma um texto que originalmente foi escrito dentro de um modelo mítico e não de um modelo histórico, literal, você vai ter o prejuízo de não compreender o sentido que o texto quer transmitir a partir dos seus símbolos, a partir das suas figuras. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir ou de usar a palavra mítico, vem de mito, mas tudo isso é só uma ignorância por não compreender o que é um mito. Então, as pessoas pensam que mito é sinônimo de mentira. Não, para de bobagem. Né? Você estudar um pouco sobre os mitos, o espírito grego, sobretudo, né? Que a nossa tradição cultural é grega, né? Tem os mitos como um método e como um procedimento de transmissão de verdades, né? E essas verdades chegam ao povo e são transmitidas de geração em geração por meio de imagens que serão precisas de serem desmitificadas para a sua compreensão. Deverão ser compreendidas no seu cerne, no seu significado. O mito, portanto, grego, fique claro a qual mito eu estou me referindo, ou não aos mitos gregos, mas a ideia de mito é de uma estrutura como um invólucro que carrega dentro de si uma mensagem. E a mensagem, para poder perdurar no imaginário das pessoas, na memória das pessoas, essas verdades precisam de ser colocadas, ou precisavam de ser colocadas dentro de um invólucro mítico. Imagine só, num tempo em que não havia a imprensa, logo não tinha livro, não tinha livraria. A maioria dos grandes poetas do passado, e mesmo profetas, não escreviam livros, eles falavam, bradavam nas praças. Como é que aquela mensagem ia perdurar ao longo de uma geração, 2, 100, 500 gerações? Por exemplo, eu falo algo para vocês, se vocês confiarem tão somente na memória, a mensagem que eu transmito aqui, ela vai morrer amanhã. Lógico, hoje nós temos vários instrumentos, nós temos a gravação, você pode ouvi-la tantas vezes quanto quiser, você pode enviar para uma pessoa, alguém pode escrever, deixar no formato de livro, mas nos tempos antigos, não tinha como a pessoa transmitir algo e aquilo perdurar no tempo, porque não tinha o papel como nós temos hoje, não tínhamos os livros do modo como temos hoje, não tínhamos o acesso. A maioria das pessoas
A maioria, eu falo maioria mesmo, eram analfabetas, não sabiam ler, nem escrever. Então, a maneira de você tomar algo e fazê-la prosperar, progredir, se firmar, se conservar na memória de um povo, é encapsulando dentro de uma estrutura literária mítica. Porque aí a pessoa aprende a história, e aquela história ela é carregada de geração em geração. Cabendo a cada geração ler os símbolos. É uma forma de escrita que não é escrita, mas é uma escrita de linguagem. Ficou esquisito, né? Porque esse conceito nem existe, né? Eu falo assim, muitos dos conceitos são produtos da unificação de vários conhecimentos. Eu compreendo uma coisa aqui, outra ali, aí eu vou reunindo tudo e vai gerando esse tipo de coisa que deveria ser escrita um dia e colocada, mas enfim. De todo modo, era uma maneira de preservação do pensamento por meio de imagem. Isso aqui. Então, vocês terem uma ideia, hoje em dia vocês pegam um livro, né, chamado Odisseia, de Homero, e até para você ler na sua língua, você com o livro na mão, com o dicionário, pode abrir 5 textos do dicionário do seu computador, você vai ler aquele livro, ele é difícil de se entender. Agora, acredita que Homero não escreveu nem uma página? É tudo dito verbalmente, tudo na oralidade. E como que isso foi guardado? Por meio de cantos. Tanto é que toda a obra de Homero são cantos. Então, havia aqueles que decoravam os cantos. E por isso que posteriormente foi possível nos legarem esses conhecimentos na forma escrita, muito posteriormente ao próprio Homero. Bem, mas eu quis dizer apenas com tudo isso que o tipo de leitura que nós fazemos da Escritura é muito importante. Você lê e procurar entender no mais profundo o significado espiritual. Porque se você defende, e se você acredita que a Bíblia, em algum sentido, ela é um instrumento de Deus para não somente a preservação, mas para a divulgação de Deus, da obra de Deus, da vontade de Deus, da economia de Deus, logo você tem que presumir que essa mensagem divina contida aqui, ela não pode encontrar barreira espaço-temporal cultural. Vocês entendem? Ou seja, se você lê a Bíblia do ponto de vista histórico-gramatical, o que isso significa dizer uma leitura meramente literal, como querem a maioria dos cristãos, você vai encontrar o obstáculo da cultura, o obstáculo da língua, o obstáculo dos tempos. Ou seja, você está dizendo que a palavra de Deus, que está contida na Escritura, porque a Escritura não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Por meio dos registros, nós vamos encontrar aqui registrado algo espiritual, algo permanente, algo irredutível, que fala do eterno, tanto para aqueles que viveram no passado, quanto os que vivem no presente, quanto os que viverão ainda no futuro. Ou seja, aquilo que prevalece em toda a história, aquilo que não sofre mudança no tempo, isso é a palavra de Deus. Por isso que nós devemos ler a Escritura buscando essa essência e não parando nos invólucros que a Escritura traz. Perfeito, querido? Então, a melhor maneira de ler a Escritura é a visão orgânica, é o grande esforço desse ministério para vencermos os dogmas, para vencermos as doutrinas, né, que são meramente
abstratas e conceituais. Temos que procurar entender a Escritura no sentido de como que a verdade de Deus, revelada por meio da Escritura, acontece dentro de mim. Bem, então, dando seguimento, depois de ter dito isso, na leitura do nosso livro, na página de número 103, estamos aqui nesse quadro, né? Esse quadro que, por uma questão meramente acidental, isso ficou na esquerda do livro e Lúcifer à direita do livro. Questão meramente acidental. Quando nós colocamos esses dois nomes aqui, nós chamamos a atenção dos irmãos semana passada, Cristo e Lúcifer, nós dissemos que é a partir desses dois nomes, Cristo e Lúcifer, que nós vamos entender toda a história da queda e toda a história da redenção. E se você pegar um homem que viveu, colocar em termos estritamente literários, do ponto de vista bíblico, um homem que viveu há 6.000 anos, pegar um homem que viveu há 5.000 anos, o outro homem que viveu há 4.000 anos, o outro homem que viveu há 3.000 anos, o outro que viveu há 2.000 anos, o outro que viveu há 1.000 anos, um homem que vive hoje, existe hoje, um homem que vai existir daqui a 1.000 anos. Você pode pegar todos eles, né? Não importa em qual tempo, em qual período do tempo eles tenham vivido, ou em qual lugar do planeta tenham vivido, a despeito da língua, a despeito da cultura, a despeito das religiões dos seus tempos, a despeito de qualquer coisa, o fato é que todos eles têm algo em comum. Todos eles são participantes de um mesmo problema. De um mesmo problema. Por que eu estou enfatizando esses homens espalhados no tempo e no espaço, todos participando de um mesmo e único problema? Ora, isso é para nós percebermos que o problema do pecado não é uma questão cultural, não é uma questão local, não é uma questão do tempo, é uma questão do homem, é uma questão da grande psique coletiva e universal da qual todos nós participamos. Não pense em você que você é um homem isolado do todo e de todo. Absolutamente. Nós não somos isolados nem mesmo do próprio cosmos, que dirá da humanidade, da qual nós participamos de modo muito mais intrínseco. Então o homem, ele é um ser só. O homem tem as mesmas dores, as mesmas dificuldades, as mesmas inclinações, as mesmas dúvidas, o mesmo sofrimento, a mesma história. Embora essa história possa ser contada por perspectivas diferentes. Mas o fato é que a humanidade, em todo o seu sentido, ela é acometida de uma enfermidade espiritual chamada pecado. Agora, nós chamamos pecado. Nós quem? Nós, o mundo judaico-cristão. Porque a nossa cultura religiosa é judaico-cristã. Então, o mundo judaico-cristão dá o nome de pecado a essa enfermidade. Mas há outros povos de outras culturas religiosas que também identificaram a mesma doença, embora não tenha dado o mesmo nome, mas é um outro nome para a mesma coisa. É como nós usamos, por exemplo, uma palavra na língua portuguesa para se referir a copo, mas o inglês vai usar o glass, por exemplo. São duas palavras distintas, mas que convergem e denominam o mesmo objeto. Então, no caso, o mundo judaico-cristão chama pecado. O hinduísmo vai chamar de Maya, ilusão, ignorância, treva, escuridão. Outro segmento vai chamar de sofrimento. Eu admiro essa perspectiva, porque quando você fala pecado, é uma palavra que, se você entendê-la
no seu contexto bíblico, o Antigo e o Novo Testamento, enquanto hamartia, sobretudo, vai dar um sentido perfeito daquilo que essa palavra quer significar. A palavra pecado, quando chega para nós em português, ela chega tão saturada, é tão saturada que as pessoas chegam a perguntar, será que é pecado comer 1,5 kg de comida? A gente come 800 gramas de comida no self-service, não tem? Tem quem come somente 500, aí aparece um Raimundo, come 1,2 kg. Aí alguém fala, é pecado, é gula. Então você tem que andar com um instrumento para medir o tamanho do estômago de cada um, para saber quanto cabe lá dentro, você sair definindo o que é isso. E não entende absolutamente o que é gula. Porque a palavra gula e a ideia de gula, de onde nós traímos enquanto pecado, vem de um contexto do qual nós não participamos, não temos nem ideia do seu significado. Você vai ter que ler pelo menos 1 ou 2 livros, né, das tragédias gregas lá, para poder entender o que é gula e a que ela está relacionada e o porquê do seu fundamento de pecado. De todo modo, a palavra sofrimento, para se referir também ao pecado, eu admiro muito porque, enquanto a palavra pecado é uma palavra saturada para nós e ela pode ser banalizada em coisas tão sem futuro, portanto perde seu peso, a sua significação, né? Perde a sua profundidade. A palavra sofrimento, ela implica que, por causa de um erro ontológico, um erro que não é um erro de percurso de um caminho físico, é um erro de percurso que acontece dentro de mim. Quando o homem erra no sentido da compreensão de si mesmo, o homem não conhece a si mesmo, e por não se conhecer a si mesmo, não pode conhecer o outro, obviamente. E não conhece a si mesmo porque também não conhece a Deus. Isso causa-lhe sofrimento, toda sorte de sofrimento. Então, usar a palavra sofrimento para se referir à doença da humanidade é de uma agudeza tão grande, porque toca no nervo central da história da humanidade, do problema da humanidade, que é o sofrimento na qual ela vive pelo seu distanciamento de Deus. É um sofrimento que é autocausado, sobretudo. E depois, por causa desses traumas que eu sofro, do meu próprio sofrimento, eu acabo agora fazendo outros também sofrer. E aí a humanidade fica mergulhada num poço profundo de sofrimento. Esse sofrimento, ele não quer ser reconhecido como sofrimento. Esse sofrimento não quer ser reconhecido como dor, como perda, como prejuízo. O pecado, enquanto hamartia, não quer ser reconhecido enquanto erro da alma, erro do espírito, erro do coração, porque reconhecer erro, ou reconhecer sofrimento, ou reconhecer que é uma ilusão, é abrir mão de si mesmo e falar, eu preciso de ajuda. E, portanto, o pecado, ou o sofrimento, ou a ilusão, e tudo é uma coisa só, se traduz na ideia do ego. É o ego que nos faz sofrer, que faz o outro sofrer, e é o ego que nega ao outro o que lhe é direito, o que é justiça, é o ego que nega a glória de Deus. Então, todo o problema se reduz a um tipo de sentimento e disposição interior de querer ser e, portanto, de ganhar vantagem em todos os sentidos da nossa existência. Vantagem. Então, para onde você olhar, você vai ver que os problemas da humanidade é a tal da vantagem. Porque ninguém quer servir. Nós até servimos, mas depende de quanto paga. Logo, o interesse não é o serviço, é o pagamento. Nós até servimos, eventualmente, sem paga, mas depende a quem você vai servir sem paga. Porque você prestar um serviço
voluntário e pelo menos sem objetivos materiais para uma pessoa de status, você também está querendo a sombra do seu status. Você quer estar próximo de alguém que tem status, para que o status reflita em você e você ganhe alguma visibilidade também. Mas servir por amor, se entregar, se dar. Então, esse sentimento e essa disposição é vista, sobretudo, na figura arquetípica de Lúcifer. Então, toda vez que você pensar em Lúcifer, você pensa: Lúcifer é a figura arquetípica da soberba, do orgulho, da presunção, da pretensão, do querer ser. Tanto é que se você fizer tal leitura, tomando o Lúcifer como uma figura arquetípica, como sendo o protótipo, como sendo o paradigma, como sendo o modelo, você vai pensar: qual foi o pecado que ele cometeu? Ele não bebeu cachaça, ele não fumou cigarro, ele não foi para a balada, ele não roubou um objeto de nenhum anjo, uma caneta de ouro lá do céu, ele não ouvia a Xuxa nem Roberto Carlos, ele não pintou as unhas, não jogou futebol. Como é que o primeiro se tornou o caído? O caído. Em que sentido? Aí você lê clareza na Escritura. Tu dizias onde? No teu coração, eu subirei. Subir para onde? Acima das estrelas do céu. Exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Esses 4 degraus. Eu subirei acima das estrelas do céu. 3. Exaltarei o meu trono e o ápice, e serei semelhante ao Altíssimo. Isso que em Isaías 14, em um texto prototípico, ou melhor, lá diz, como que alguém interrogando ao Lúcifer, ao caído, dizendo: como caíste do céu, ó estrela da manhã? Como que você chegou a esse nível de corrupção no coração? E essa não foi a mesma proposta que foi feita para o homem, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3? Comendo do fruto ou vivendo por meio do conhecimento, você vai ter conhecimento, e esse conhecimento te tornará autônomo. Autônomo vem de autós e nomos. Nomos é lei, autós é eu mesmo, eu próprio. Automóvel, se move sozinho, tem o uso de cavalo para puxar. Auto de autós, do grego, a si mesmo. Então, autonomia, ser autônomo é ter uma lei própria, de não depender de ninguém, de não se submeter a ninguém, de não precisar de ninguém. Então, o conhecimento foi oferecido como um caminho de autonomia e logo de independência. Quando a serpente diz: serás como Deus. A mesma oferta. E ninguém consegue autonomia
senão autonomia em detrimento de. Dá para entender? Ou seja, eu só posso ser autônomo em relação aos meus pais. Não quero me submeter a eles. Então, não tem como eu ter autonomia sem referência. Então, autonomia em relação a quem? A Deus, que é o Criador, de onde procedemos, no qual existimos. Então, essa oferta que foi feita ao homem é de que ele, para alcançar tal autonomia, ele tem que lançar toda a confiança em si mesmo, porque ele quer autonomia em detrimento a alguém, a algo. Ele quer uma vida própria, autossubsistente, autossustentável. E não é possível alguém promover a sua independência nesse sentido sem a presunção de poder, de força, de capacidade. Porque a primeira sombra de dúvida de que você não pode realizar aquele intento, você abandona o projeto e se mantém à sombra daquele que é capaz e tem o poder de te manter vivo e de suprir as suas necessidades. Então, a autonomia, ela tem como fundamento a presunção, o orgulho, a presunção no sentido de você presumir a sua capacidade, o seu poder e a sua suficiência. Esse é o espírito de Lúcifer, esse é o espírito do homem criado e caído. E agora, em razão disso, imagine agora, vamos pensar, para vocês entenderem como que os pecados agora, no plural, acontecem. Imagine só, nós somos aqui apenas, hoje nós estamos aqui 4, 5, 10, temos 12 pessoas aqui dentro do local. Bastaria nós 12 no mundo. Se os 12 tiverem a mesma pretensão de autonomia, logo eu vou querer que vocês me sirvam. Ou não? Mas, por outro lado, cada um de vocês, com a mesma presunção, vai querer que todos sirvam a você. Agora imagine cada um querendo que todos o sirvam. Vai virar o quê? Vai virar o que você está vendo todo dia, esse mundo no qual nós vivemos. Eu quero essa terra, porque essa terra é a melhor, porque corre um rio aqui dentro. E a terra que passa água, ela tem mais valor, não tem, Nivaldo? Se tem água, tem mais valor. Aí o Nivaldo tem uma terra que não tem água, ele vai ter que buscar água não sei aonde, fazer uma bomba muito potente, tem que comprar água do vizinho, alguma coisa. Aí ele começa a maquinar uma maneira de tomar minha terra. Isso não acontece ou não acontece? Enfim. Então, Lúcifer se traduz nisso, nessa presunção, nesse ego, nesse inflar sua alma, ficar ufanado, inchado, cheio de presunção, de arrogância. E, portanto, essa arrogância, essa presunção, esse egoísmo porque esse ego virou um sistema, ninguém consegue viver sem ele mais, é o que nos afasta do Criador, porque o Criador é a fonte de tudo. Tudo procede dele. Essa arrogância é tão imbecil, tão tola, tão tonta, que há um texto na Bíblia que a gente já leu 1 milhão de vezes, e nós vamos ler mais outro 1 milhão, e nós vamos continuar entendendo sem entender o seu sentido orgânico, verdadeiro, factual. Quando Deus fala para o povo de Israel assim, olha, 2 males vocês cometeram contra mim. Primeiro, vocês me abandonaram, a mim, o manancial de águas vivas. O primeiro erro é abandonar o manancial. O manancial é a fonte de tudo quanto precisamos. Tudo. Tudo absolutamente. Só que o homem não quer, ele abandona o manancial. Mas não é
possível. Você tem um manancial disponível, Deus é a maior riqueza. Palavras meramente humanas, não dá para traduzir isso. E para usar uma linguagem, o Jeremias vai dizer, um manancial de águas vivas. O homem não quer, porque o homem é orgulhoso. Ele quer ter a sua própria subsistência. Daí ele comete o segundo erro. O primeiro é abandonar o manancial. O segundo é fazer para si, cavar para si, cisternas rotas, que não retém a água. Ah, loucura! Você com a cisterninha rachada, se vangloriando, não, tem minha água, a água é minha. Rapaz, para com isso, olha o manancial. Isaías vai dizer, vinde a mim e bebam, né, da água. Tantas palavras que ela diz, eu nem vou me recordar agora exatamente, mas a Escritura está cheia de convites da graça, palavras da graça. Né? Querem ver? Eu vou encontrar o texto, Isaías capítulo 55. É um texto bonito, vale a pena ser lido. Capítulo 55 de Isaías, a partir do versículo 1. Ah, todos vós. Começa com todos vós. Todos vós, não podia começar o texto? Todos vós, esse H, sinal de exclamação, é um suspiro da alma de quem sofre em razão do nosso sofrimento. É Deus olhando o homem na sede, na angústia, na fome, na miséria, Deus dizendo assim, não precisavam disso. Precisa disso. E parece que vocês sofrem assim porque Deus é mau, ou porque não há Deus, ou porque não há o que fazer. Não. Aí Deus traz esse suspiro, né? Como que dissesse, todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Né? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Então, enquanto Deus está chamando o homem para comer e beber gratuitamente da sua abundância, o homem se fia no seu suor e no seu dinheiro e naquilo que ele paga. A linguagem aqui é uma linguagem mercantil. Só para vocês entenderem, venham, adquiram água, adquiram vinho, sem preço, sem dinheiro. Comprai, quer dizer, adquiram, mas não é um adquirir com preço, é sem preço, é de graça. Mas o homem não quer. Ele quer o quê? Ele quer gastar o dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não alimenta, naquilo que não sustenta, naquilo que é ilusório, e o vosso suor naquilo que não satisfaz, não resolve o problema humano, não o leva à plenitude. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Então, é isso. Mas o homem não quer, ele quer a cisterna rota. E por que o homem quer a cisterna rota? Porque ele é doloroso, pesaroso, ter que reconhecer, eu nada posso sem Deus. Pesaroso. Orgulho é muito grande. E nós sabemos o que isso significa nas nossas experiências humanas mais básicas e simples. Quando nós somos orgulhosos em qualquer aspecto da nossa vida em relação a alguém e não queremos pedir perdão, não queremos pedir ajuda. E você um dia disse que você não ia precisar daquela pessoa e você então vai provar que você não precisa. Ainda que você morra de fome, mas eu não vou. É o homem em relação a Deus.
Isso é diabólico. E para justificar esse seu orgulho, ele vai ter que conferir a Deus agora as pechas da iniquidade, as manchas. Vai ter que dizer que Deus é mau, que Deus é perverso, que Deus não é gracioso, que Deus é isso e aquilo outro. Vão tentar justificar para pelo menos encontrar algum alívio na sua consciência. Então, esse é o problema do homem, do problema do pecado. Então, a humanidade toda está tomada por tal sentimento. Então, agora Deus olha para essa humanidade e ele diz: eu preciso reverter isso. Reverter esse sentimento e essa disposição. Então, o que é o problema da queda? O que é o pecado? O que é a doença? É esse sentimento e essa disposição que estamos dizendo até agora. Isso tem que ser revertido. Como é que salva o homem? Salvar de quê? Olha como a turma é perversa, olha como as trevas são más. Não, Deus criou um tacho de fogo, onde ele vai lançar essas criaturas que não o desejam. Aí agora que Deus tem um tacho, porque se ele fez tudo, ele criou o tacho. Sim ou não? Como vocês, homens, não me querem, eu vou jogar no tacho. Vou ficar lá queimando. Para aprender e saber quem eu sou Deus. Claro, para vocês. Vão ficar aí. E tem mais, eu dei prazo de arrependimento. Já ouviram a frase: a porta da graça vai se fechar? Tem prazo. Como o prazo venceu, acabou a minha misericórdia. Aquilo que está lá dito lá na Escritura, que as minhas misericórdias duram para sempre, é mentira. Elas não duram para sempre. Elas têm prazo de validade. Mas como esse prazo não acabou ainda, Deus falou assim: olha, o tacho está lá. Vocês estão avisados. Mas eu vou me dispor a salvar vocês. Salvar de quê? Do tacho que eu fiz. Está entendendo, irmão? Eu quero salvar vocês do tacho que eu fiz. Não fizesse o tacho. Dizer que não bate as coisas, não. Mas por que criaram essa ideia toda? Primeiro, a partir de uma má compreensão das Escrituras sagradas. E quando eu falo das, não é Antigo e Novo Testamento, não. De todas elas. Uma leitura mal feita leva a uma má compreensão, leva ao erro. Então começa exatamente daí. Ah, mas então, se não é assim, Deus vai salvar o homem de quê? Essa é a grande pergunta. O Deus gracioso e poderoso deve salvar o homem, não é de um tacho que ele próprio criou para condenar. Até porque se você tomar todos os argumentos bíblicos para justificar isso aqui, vira uma parafernália, não dá certo. Por quê? Porque Deus, antes de criar o homem, sabia que o homem ia cair. Porque se ele não sabe, ele não é Deus. E Deus é onisciente. Se ele sabia, por que ele criou sabendo? E se ele criou sabendo, ele sabia que esse homem não ia querê-lo. Aí ele cria o lago de fogo. Logo, tudo que está aqui é planejado e arquitetado. E não fizesse nada, ficasse sozinho aí no universo voando. Aí não faz sentido. Isso é a pecha, é a mancha, é uma ruptura, uma fissura que fizeram em Deus para marcar um tolo, para dizer ele é mau, ele não presta. Isso é satânico. Tá, mas então, como é? Deus gracioso, misericordioso, porque não pode ser de outro modo, do contrário, não seria Deus, seria diabo. A figura do diabo, em termos popular, serve exatamente para dizer quem é Deus.
É o oposto do que Deus é. Pronto. Esse Deus se propõe salvar o homem, não do tacho. Não há tacho. Definitivamente não há lago de fogo. Calma. Na minha Bíblia tem. Vou mostrar. Apocalipse e tal. Na minha também tem, irmão. É outra coisa. Mas é o que eu disse. Leitura. E não precisa fazer curso de leitura comigo para aprender a ler a Bíblia, não. É só você colocar os óculos. Esse que você compra aí na rua. Na farmácia vende óculos hoje em dia. Tem receita. Você falar o seu grau, ele tem lá na hora. Você lê quando diz, e no final, de todas as coisas, Deus vai varrer do universo todas as coisas imprestáveis. Como alguém que limpa a sua casa e vai tirando a sujeira, os entulhos, tudo, limpa tudo, ele vai limpar tudo. O que vai fazer com esse entulho? Ele vai jogar dentro do lago de fogo. A própria morte, a morte vai ser jogada no lago de fogo. O inferno será lançado dentro do lago de fogo. Aí o que significa isso? Aí é só continuar lendo. No lago de fogo, vírgula, a saber, vírgula, tem um a saber. Eu vou te explicar o que é o lago de fogo. É a segunda morte. É o banir da existência. Morte é inexistência. Simples assim. Bem, então Deus quer salvar o homem. Esse Deus que é gracioso, que é bondoso, ele vai salvá-lo, portanto, de quê? Não é do tacho que ele supostamente teria criado. Ele vai salvá-lo da disposição e do sentimento que o afasta de Deus. Eu posso provar. Tem milhares de textos na Bíblia. O modo de Deus salvar o homem tem várias nuances. Eu quero citar duas apenas, para o horário. Nem sei se vai dar. Mas a primeira é que salvar o homem só é possível por meio de reverter dentro dele as mentiras que o homem carrega acerca de si mesmo e acerca de Deus. Se não houver o desfazimento da mentira do coração do homem, esse homem não pode ser salvo. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é o tema do capítulo 8 de João? Porque esse aqui é o capítulo 8, versículo 32 de João. Conhecereis a verdade vos libertará. Não lê o capítulo todo. Ele tem um tema. O tema é acerca do pecado. Começa falando da mulher pega em flagrante ato de adultério e quebrou a lei de Moisés, e de Jesus dizendo: quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Logo, o capítulo 8 de João quer dizer que todos têm pecado. Logo, segundo a lei, todos estão condenados. E daí, quando acaba esse registro, vem o versículo 12, o que diz? De novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo. Ora, pecado, o que tem a ver com luz? Nós temos que perguntar essas coisas. Por que ao acabar de falar do pecado, vem a questão da luz? E depois ele continuará a falar sobre o pecado, todo o capítulo 8 de João, todo ele. Por que a luz? Porque a luz entra no meio de um texto que fala só sobre o pecado. Porque o pecado é o erro. Pecado é hamartia. Pecado é erro. E eu só posso errar o alvo se primeiramente eu tiver um erro na minha própria visão. Ou seja, é um erro orgânico, é um erro da psique, é um erro do coração, é um desvio na alma e no ser do homem. Aí então a luz tem que brilhar,
E é nesse contexto, portanto, Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a primeira maneira de Deus salvar o homem, a primeira nuance da redenção, é Deus efetuar, Deus desfazer as mentiras. E desfazer as mentiras é curar o homem do sentimento que ele carrega contra Deus. Em outras palavras, desfazer a mentira e curar o sentimento de inimizade dentro do homem é reconciliá-lo com Deus. E reconciliar o homem com Deus é reconquistá-lo, é conquistá-lo. Por isso a figura do amante e a figura do amado nas Escrituras. Você lê Isaías, está lá, o povo de Israel, a esposa, Deus, o esposo. Você lê Jeremias, Deus, o esposo, o povo de Israel, a esposa. Você lê Cântico dos Cânticos, o povo, a esposa, Deus, o esposo. Você lê no Novo Testamento, Jesus é o noivo, é o esposo, a igreja é a noiva. A Bíblia começa falando de um casamento, termina falando de casamento. Essa figura, essa imagem do amado e do amante. Agora, como se dá essa relação de Deus enquanto aquele que deve ser amado por nós? Como é que se dá essa relação entre o homem e Deus, amado e amante? Como se dá essa relação? Se dá sem crise? Como é que se dá essa relação de amor entre o Criador e suas criaturas? Não é de muita luta, não é de uma mulher, entre aspas, porque o povo é comparado à esposa, à mulher, que é infiel, que é impura, que se relaciona com outros deuses, que trai a fidelidade, a confiança do marido. Uma mulher que quer ir embora de casa constantemente. Olha para o livro lá de Oséias, que é um grande exemplo. Então, qual é o papel do pai, ou melhor, o papel do esposo lá em Oséias? Se você fosse sintetizar todo o livro de Oséias, é um esposo querendo conquistar completamente a esposa, que não quer viver com ele. Então, um dos modos, das nuances da redenção, é Deus tem que se mostrar ao homem para que o homem se apaixone por Deus, para que o homem ame a Deus. E para o homem amar a Deus, as mentiras em relação a Deus que foram semeadas têm que ser desfeitas. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que esse homem não pode ser atraído, não pode ser reconciliado, não pode vencer o problema das trevas, da ignorância, da mentira, se não for aberto a ele uma possibilidade, se um caminho não lhe for apresentado. Por isso que o Cristo fala: eu me farei carne. Ele vai se fazer homem para abrir um caminho na consciência humana. Daí a segunda parte que eu disse que nós falaríamos, né? Hoje, página 103, nós temos aí, ó, do lado esquerdo temos Cristo, né? Do lado direito, Lúcifer. Então, quando nós comparamos Cristo e Lúcifer, Cristo do lado direito, nós temos, a partir do texto de Filipenses 2, e na ordem, sendo Deus em natureza, não julgou como usurpação o ser igual à divindade. Porque o seu contrário, olha no quadrinho de lado, Lúcifer, sendo apenas uma criatura, julgou em usurpação o ser igual à divindade. Então, começa dessas duas bases. No universo existem duas consciências. No universo existem dois caminhos. No universo tem duas árvores. Tudo é dois. Tem a grande Babilônia e a Nova Jerusalém. Ou seja, você tem duas bases.
você tem Cristo e Lúcifer. Você tem dois sentimentos, você tem duas disposições. Nós estaremos ou numa disposição ou noutra. Quando Paulo começa a falar aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele está dizendo: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, tende em vós a mesma disposição de Cristo Jesus, tenha a mesma mente de Cristo Jesus. Ou seja, se nós não estivermos com o mesmo sentimento de Cristo, nós estaremos no sentimento oposto. Qual é o sentimento de Cristo? Olha no livro aí, está tudo em Filipenses 2, tá? Sendo Deus, não julgou como ou por usurpação o ser igual à divindade. Ele é Deus. Deus. Só que ele não tem a pretensão de ser igual a divindade. Ele, partindo aí para a parte de baixo, a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo. Tudo o que Lúcifer não quer, tudo o que o homem não quer, é o que Cristo quer. Ora, olha o contrário. Lúcifer, não sendo Deus, ou sendo apenas uma criatura, julgou em usurpação ser igual à divindade. O próximo de baixo. Lúcifer, elevando o seu coração e tensionando subir acima das estrelas de Deus, fez-se Deus a si mesmo. Então, enquanto Cristo, que sendo Deus, não julga ser, Lúcifer, que não é, julga ser. Aquele que é, não faz questão, não está aqui usando dessa prerrogativa para fazer qualquer coisa. Mas ele é. E Lúcifer não é e quer ser. São duas disposições diferentes. E Cristo sendo, ele desce, ele se humilha, se esvazia, se faz servo. E Lúcifer não sendo, ele se exalta, ele vai subindo, querendo estar acima das estrelas dos céus. Cristo está descendo para ser servo dos homens. Lúcifer quer subir acima dos anjos, acima dos arcanjos, acima dos querubins, acima das hierarquias todas. Ele quer estar no topo de tudo e de todos. Então, são dois caminhos, um que desce, outro que sobe, ó. E, portanto, esse caminho que desce é Cristo, o caminho que sobe é o caído. De modo que só se salva descendo e se perde subindo, exaltando. Porque se o movimento é contrário, quando diz Cristo se fez homem, se fez servo, e morreu a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Então desce, essa descida é a força que vai proporcionar ou impulsionar a sua subida. Ao passo que Lúcifer, no vazio do seu ser, que ele não é, ele vai como um balão subindo, até que lá de cima, não podendo sustentar, ele cairá. No vazio e no absoluto. Então, continuando, o terceiro quadrinho aí, Cristo desceu à terra a fim de fazer da cruz o ponto mais alto de sua glória, para revelar ao universo o caráter do Pai. Ao contrário, nós temos Lúcifer desejou estabelecer o seu trono nos mais altos céus, a fim de promover a si mesmo na multiplicação do seu comércio. E o último quadrinho, portanto, Cristo, em razão do desprendimento de si mesmo e amor ao Pai, foi ressuscitado e exaltado acima de todo nome. E o contrário fica Lúcifer, em razão de sua soberba e amor próprio, em detrimento ao Pai, foi lançado por terra diante de todo o universo, sob a sentença de que não subsiste. Bem, querido, em termos práticos, isso é a redenção. Então,
Cristo já realizou todo esse caminho. Ele desceu, fez-se homem, cumpriu cabalmente toda a sua kenose. Kenose é a palavra que Paulo vai usar para se referir a esse esvaziamento. Mas cuidado, não é esvaziamento do ser. Ninguém pode esvaziar o ser. O ser nunca pode não ser. Vou explicar melhor para não confundir vocês. Porque quando eu falo agora de ser, neste momento eu estou falando do ser substância. Aquilo que ele é, não pode deixar de ser. Quando eu digo que ele abriu mão do ser, não me refiro à substância. Me refiro ao fato de ser. Ele não se apega. Ser verbo, ser substantivo. Então, quando diz que ele abriu mão do ser, não é do ser essência. Não tem como deixar de ser. Ele abre mão dessa possível presunção de querer ser, enquanto verbo, não enquanto substância. E todos nós, portanto, os que cremos em Cristo, e aqui está o ponto fundamental, é que crer em Cristo não é acreditar que Ele é o Filho de Deus, não é meramente isso, é também isso. Mas vai além da dogmática. Porque falar que Jesus, que o Cristo é o Filho de Deus, é um dogma. Por que é dogma? Porque ele parte do pressuposto da não verificação. Você verificou? Você verificou que ele é o Filho de Deus? Lembra que nós falamos de dogma no início aqui? Nós temos o conceito de dogma. Dogma é uma verdade não verificada. Você verificou que Jesus, que o Cristo é o Filho de Deus? Quem verificou? Um laboratório, alguma coisa? Não, está na Bíblia. Não, mas isso não é verificação. Aí vamos usar. Quem escreveu que pode ter sido o contrário. Verificar é você, fazer a demonstração. Você verificou? Não. Tem como verificar? Então é dogma. Então, na dogmática, Cristo é o Filho de Deus. É dogma. Porque não se verifica e não se pode verificar. Entende o que é dogma agora? Então, esse dogma, então, não basta você acreditar no dogma. Eu acredito no dogma que Cristo é o Filho de Deus. Mas isso basta? Não. Não basta acreditar que ele ressuscitou. Ele ressuscitou? É dogma. Por que é dogma? Você verificou? Não, os apóstolos viram. Você conversou com eles? Eles existiram? Tem como verificar? Não tem. É dogma. É porque não entende as coisas de Deus. É porque vai além. Então você não acredita? Eu acredito. Cristo é o Filho de Deus. Cristo se fez carne. Ele se fez homem. Ele morreu na cruz. É uma morte eficaz. Ele ressuscitou. Tudo isso eu creio. Mas acreditar nisso tudo não salva absolutamente. Não basta, não é suficiente. Se não é suficiente, então, você quer dizer que Jesus não é suficiente? Não disse que Jesus não é. Eu digo que o dogma não é. A prova disso é que essas pessoas que dizem crer no dogma, que dizem crer absolutamente, estão vivendo como eles estão vivendo aí. Como acreditar nisso? Não dá para acreditar. Alguém com olhar mais tranquilo, sóbrio, vai perceber que tem um problema grave. Vocês falam uma coisa, vivem outra. Eu não falo em termos individuais. Tem muita gente boa, gente fiel, verdadeira. Eu falo em termos de conjunto. De todo modo, então, a redenção consiste em quê, então, se não é os meros dogmas? É que quando você ouve o dogma, você ouviu que o Cristo é Filho de Deus, você ouviu que você fez carne, você ouviu que na cruz, que você ressuscitou, você ouviu tudo isso, não ouviu? Agora, é como se você colocasse esse Cristo à sua frente.
Então, agora que você sabe quem ele é e o que ele fez, tem que perguntar, tá, e o que ele viveu e ensinou? Aí entra o texto que nós lemos. Então, ele é a expressão de Deus. Se diz que Deus é esvaziamento, Deus é não pretensão, Deus é não arrogância, Deus, ele é dependência, Deus é vínculo, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é doação, Deus é perdão, Deus não traz nenhuma retaliação contra seus inimigos, Deus ama a todas as pessoas, seus inimigos, ele dá o sol e a chuva para todos. Ele é um espetáculo. Ah, que coisa linda, eu amei esse Deus. Mas não basta também. E o que basta? Agora que você sabe que você tem um Cristo dentro de você, tem que perguntar assim, você crê que Ele, com o seu viver e com a sua mensagem, é o único caminho que conduz o homem de volta ao Pai? Ah, eu acredito. Não, o único caminho. Porque é caminho, você vai ter que caminhar nele. Ele não é uma jumenta para você montar nela, não. É um cavalo, não. É um caminho, você vai ter que caminhar nele, nesse espaço. Você acredita? Eu pergunto para vocês, você crê na não violência? Olha a pergunta. Eu não disse se você não é violento, não é isso que eu perguntei. Nós ainda somos violentos, em maior ou menor grau nós somos. E tem vários tipos de violência, viu? A violência física é uma das menores. A violência verbal, a violência psicológica, a violência do dinheiro. Quem tem, pode. Então você exerce poder, opressão sobre o outro. É violência. Aí eu pergunto, você, neste mundo aqui, vive quem é mais violento ou menos violento? Neste mundo aqui. Vive melhor neste mundo quem é violento ou quem não é violento? Os violentos, melhor, os não violentos, só apanham. Só que mesmo os não violentos, eles são não violentos em relação aos violentos, muitos violentos. Mas entre os não violentos, tem um violento contra o outro violento. Cada um na medida da possibilidade da violência que pode exercer sobre o outro. Então, neste mundo, a regra fundamental, o estatuto da sobrevivência na terra é a violência. Aí Jesus fala, se você crer em mim, você vai ter que crer que o único caminho para redimir o homem é a não violência. Você tem que abraçar. No ferir na face direita. E aquela história que você já conhece, você sabe. E sabe o quanto que nós precisamos crer no Evangelho? Vou dar só um exemplo básico, já falei isso 1 milhão de vezes, só para recordar os irmãos de que a redenção acontece aqui dentro. Ele está me redimindo desse orgulho, dessa presunção, dessa força, dessa energia negativa, dessas trevas, dessa ignorância, dessa violência, desse ego. É aqui que acontece. Não adianta carregar. Você pode escrever 1 milhão de Bíblia, escrever com letra de ouro, não resolve. E a verdade que é Cristo revelado nesse livro não for acolhido dentro de mim. E esse acolhimento é um caminho. Esse caminho é longo, é estreito e ele demora. O mais importante é que nós estejamos no caminho e não à beira do caminho. E estejamos no caminho. Bom, na próxima quarta-feira,
nós damos seguimento na página 104. Bom?